equipamentos de proteção individual e equipamentos de proteção coletiva, especificamente na nossa competência número 2, que tem como objetivo a identificação e a utilização correta do equipamento de proteção individual e coletiva a partir da natureza do risco. Pronto. Então, o que é que nós, profissionais da área de segurança, deveremos ter focalizado em nossa tela de preocupação? Analisar os riscos. Então, como se faz para analisar os riscos? Esse é o primeiro momento da nossa reflexão. E aí eu vou, naturalmente, fazer o uso daquele parâmetro conhecido, observado para fins de uma melhor leitura, objetivamente, na percepção que precisamos ter, do nosso mapa de risco, olhando os 5 riscos considerados. O risco físico, o risco químico, o biológico, o ergonômico e o de acidência. Isso posto, vamos verificar a natureza desta avaliação. Então, o profissional vai avaliar um risco. Após esta avaliação, o que é que vai ser tratado posteriormente? As medidas de controle. As medidas de controle do risco. Podendo ser da natureza coletiva ou poder ser da natureza individual. E aqui nós vamos preliminarmente fazer o uso da expressão coletiva, pois é o que nós conhecemos do elemento prioridade de ações. E a partir daqui vamos fazer uma conexão com uma norma regulamentadora chamada PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, notadamente na NR9, e exatamente no subitem 9.3, que vai falar de suas etapas, a saber, do desenvolvimento do PPRA. O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais deverá incluir as seguintes etapas, da linha A até a linha F. A. Antecipação e reconhecimento dos riscos. B. Estabelecimento de prioridades e metas de avaliação e controle. C. Avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores. D. Implantação de medidas de controle e avaliação de sua eficácia. E. Monitoramento da exposição aos riscos. E F. Registro e divulgação dos dados. Então, imagine que, uma vez identificados os riscos, vamos agora observar o nível de sua utilização. Para isso, vamos aqui em primeira mão olhar por os aspectos alinhado que foi verificado. A antecipação de riscos. E aí o aluno indaga, como é que nós vamos verificar a antecipação de risco? E aí, meus amigos, vamos observar um dado importante. Pare para refletir um pouco. E aí esse momento vai exigir de vocês uma reflexão. Qual seria a reflexão? Imagine aqui, antecipação do risco. Você vai fazer uma leitura a partir de que dispositivo? Um projeto, uma planta. Então você vai ter, em tese, a percepção de uma planta, dos quais são os elementos de um processo, e através daquela planta você vai poder o quê? Verificar quais são os riscos sob a natureza da antecipação dos mesmos. Então imagine de primeira linha o que significa antecipação dos riscos. E aí vocês vão poder observar quais os pontos que se percebem a partir de ações voltadas para os 5 riscos observados. Vão verificar os processos ali relacionados e a ação efetiva de um equipamento de proteção coletiva ou então um equipamento de proteção individual. Vamos agora, a partir desse ponto, olhar o aspecto coletivo. E aí vamos fazer a leitura dos 5 principais pontos em nosso material didático ofertado na nossa apostila. Verificamos, na página 18, alguns exemplos de equipamento de proteção coletiva. Tais como enclausuramento acústico de fontes de ruído, exaustores para gases e névoas e vapores contaminantes, ventilação dos locais de trabalho, proteção de partes móveis de máquinas e sensores de máquinas. O que vocês perceberam nesse
pequeno exemplo do conjunto das nossas outras soluções de proteção coletiva. Verificamos que tudo isto poderá ser analisado a partir da antecipação dos riscos. Lembrando aos meus amigos que esta etapa verifica-se a partir da leitura de projetos, de plantas. Você vai implementar uma fábrica, você vai observar quais são os seus processos ali inerentes e daí então vocês poderão acionar ações voltadas à natureza de medidas de controle coletivo. Então, vamos agora observar o que seria o item equipamento de proteção individual. Sempre observando a sua melhor ação de identificação e o seu melhor elemento relacionado à sua utilização correta. E aí então, vamos olhar agora para a norma regulamentadora número 6, que fala sobre equipamento de proteção individual. Neste conjunto normativo, chamaria atenção para uma significativa linha de notação técnica da norma, onde ela observa no seu subitem 6.3 a sequência da ação do equipamento de proteção individual, a saber, item 6.3 da NR6. A empresa é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, nas seguintes circunstâncias, seguindo da linha A até a linha C. Na linha A temos, sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes do trabalho ou de doenças profissionais e do trabalho. B. Enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas. E C. Para atender às situações de emergência. Observamos aí que o nosso trabalho acompanha assim uma cadência normativa, sempre atendendo ao pressuposto, primeiramente, as soluções de medidas de proteção coletiva e, de maneira secundária, os equipamentos de proteção individual. E aqui, vamos olhar para o que está estabelecido no elemento da nossa norma regulamentadora número 6, onde nela contempla um anexo muito importante. Vocês precisam ter pleno domínio desse anexo. Esse anexo vai falar sobre a relação dos equipamentos de proteção individual que está chancelada, está homologada pelos nossos órgãos centrais do governo, voltado para a área do Ministério do Trabalho e Emprego. E aqui nós temos as soluções em equipamento de proteção individual que seguem da linha A até a linha I. Então, meus amigos, iniciaremos pela leitura da linha A desta lista, que trata sobre EPI para a proteção da cabeça. Ele dá sequência a partir da linha B, que fala sobre proteção dos olhos e face, e trata da linha C sobre equipamentos para a proteção auditiva. Neste ponto, eu chamaria atenção para um aspecto importante em aulas vindouras que veremos em outras sequências do nosso curso. Observar as ações de determinados programas da área de segurança. Um deles está relacionado ao PCA, Programa de Controle Auditivo, que nós estaremos estudando esses programas em ocasiões oportunas. Mas, lembrando que este item, voltado ao aspecto da solução de equipamento de proteção individual, tem uma natureza diretamente relacionada às preocupações desse programa que falamos agora, PCA. Sequenciando o nosso estudo, vamos à linha D dessa nossa lista. Proteção respiratória, a linha E, equipamento para proteção do tronco, a linha F, EPI para proteção dos membros superiores, G, equipamento para proteção dos membros inferiores, H, equipamento para proteção do corpo inteiro e equipamento para proteção contra quedas com diferencial de nível. E agora eu quero fazer um destaque importante, exatamente finalizando a leitura desses pontos relacionados aos equipamentos de proteção individual que verificamos na NR6. Nessa última linha, e eu vou fazer um desdobramento a uma norma que ela foi homologada a partir do ano de 2012. É a NR35.
a norma regulamentadora que vai tratar especificamente sobre segurança em altura. Meus amigos, este conjunto leva-nos a entender que analisar, a identificar a aplicabilidade de um equipamento de proteção coletiva ou equipamento de proteção individual corresponde, de fato, à percepção dos riscos envolvidos a um segmento. E isso vai ser o papel do profissional de segurança do trabalho. Fique atento, não esqueçam que todas as variáveis devem ser analisadas. E aqui, cada cenário terá uma variável pertinente. Por que não dizer analisar desde a NR1 até a NR35? Aqui verificamos as condicionantes, por que não dizer de uma NR9, que prevê a natureza de antecipação e as atribuições pós esta análise de risco. Então, a nossa recomendação de um estudo adequado, vocês deverão estar atentos aos fóruns, preste atenção para as atividades e vamos, pessoal, estudar bastante. Vamos aguçar, vamos aperfeiçoar a nossa capacidade de análise de risco, verificando todos os cenários, onde é que eu fiz conexão com a NR9, como também posso fazer uma análise de risco especificamente sobre um elemento pontual a partir de uma APR, análise preliminar de risco, ou ainda, quem sabe, a uma APT, uma permissão de trabalho. Esses conteúdos vocês deverão aperfeiçoar cada vez mais na leitura das nossas normas regulamentadoras. A todos vocês, o nosso abraço e até o nosso próximo encontro. Um bom estudo e até lá, pessoal.